Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, eu falo sobre o crime de peculato. Ele está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 312. O crime de peculato é um crime contra a administração pública, é um crime da mais alta gravidade, daí porque o legislador dá a ele um peso muito grande em termos de culpabilidade. Tanto é verdade que a pena ela é muito maior do que outros delitos colocados e alinhavados com o próprio crime no campo dos chamados crimes contra a administração pública, mas, acima de tudo, ele tem algumas características próprias que o definem e que o identificam. Uma delas é o fato de ele ser um crime funcional. O que quer dizer isso? Que ele só pode ser praticado por funcionário público. Esta é a regra. Regra geral, o crime de peculato só pode ser praticado por funcionário público porque no tipo penal está a palavra funcionário público. É o que diz no artigo 312, apropriar-se o funcionário público. E esse funcionário público, para conhecermos melhor, eu te convido a fazer a leitura do artigo 327 do Código Penal, que define funcionário público para fins penais. Funcionário público para fins criminais. Na verdade, essa expressão, funcionário público, ela é redigida lá no ano de 1940, quando entra em vigor o Código Penal, e ela traz uma desatualização no sentido do que viria a ser funcionário público. Lá no direito administrativo, nós temos uma rubrica muito maior, muito mais adequada para definir o novo funcionário público. E essa palavra se chama agente público. Melhor seria que o Código Penal utilizasse a expressão agente público, porque agente público é uma palavra mãe que alberga dentro do seu âmbito várias pessoas, os empregados públicos, os agentes administrativos, os agentes políticos, os militares estaduais, os militares federais, os detentores eventualmente de cargos honoríficos, mas no Código Penal o conceito é mais restrito. E o conceito, como eu disse, de funcionário público é o que se coloca no âmbito do artigo 327 do Código Penal. De toda sorte, pessoal, costumo dizer uma coisa. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Portanto, para entendermos o peculato, na minha forma de ver, torna-se necessário, inclusive, fazer uma digressão no tempo, voltar no tempo, fazer uma digressão histórica e entender onde nasce a ideia de tipificação, a ideia de criminalização desta conduta hoje denominada peculato. Onde começa tudo isso? Vamos ver nossas anotações. Aqui, pessoal, eu tenho um breve histórico do peculato. A expressão peculato remonta e deriva lá do direito romano. O vocábulo deriva do latim peculatus, cuja origem data de época anterior à introdução da moeda, quando o gado era o mais importante patrimônio mobiliário da antiguidade. Então vejam vocês, vejam que a palavra pecus, que significa gado, pecus, gado, daí a palavra peculato, tem a sua matriz, a sua raiz na palavra pecus, é porque lá no passado, lá na antiguidade, mesmo antes que houvesse a moeda, como hoje nós a conhecemos, os homens transacionavam, os homens trocavam coisas e o gado era a moeda. E nesse tocante, vejam que até hoje nós utilizamos a palavra pecúnia, pecuniário, peculato, tanto a demonstrar a importância do que vem a ser esta expressão. Portanto, lá na antiguidade, uma pessoa que se apropriasse de algo que não lhe pertencia, se ele fosse um agente público a trabalho do rei, a serviço do rei, a pena aplicável era a pena de morte. Então vejam que esse crime, desde a sua origem, ele já nasce com uma face da gravidade da conduta. E até hoje, no âmbito do nosso Código Penal, a pena de reclusão de até 12 anos é um forte indicador da gravidade da conduta,
do desvalor do comportamento delituoso, do desvalor do mesmo resultado. Tá bom? Ok. Vamos prosseguir aqui e temos algumas outras anotações para discorrer a respeito do peculato. Vejam vocês que o peculato ele tem um objeto jurídico, um bem jurídico a proteger. Esse bem jurídico, esse objeto jurídico, pode ser de forma concentrada a administração pública, mas não somente ela, também a propriedade pública ou particular e a própria probidade administrativa. Como chegamos já a ver quando falamos do peculato culposo, no peculato culposo haverá extinção da punibilidade ou redução da pena pela metade. No peculato doloso, se houver uma reparação do dano, a única benesse, o único benefício será reconhecer a aplicação do artigo 16 do Código Penal, que nos traz um instituto assim conhecido como arrependimento posterior. Por que ele se chama arrependimento posterior? Porque ele vem depois. E vem depois do quê? Ele vem depois da consumação. Então, se depois do crime consumado, lá no peculato doloso, que não adianta você reparar o dano para buscar uma extinção da punibilidade, você não terá a extinção da punibilidade, você pode ter as benesses, né, lá do arrependimento posterior. Isso porque o peculato não é um crime praticado com violência, não é um crime praticado com grave ameaça, portanto, ele se enquadra dentro do artigo 16 e ele pode, o agente pode usufruir dos benefícios ali estampados no artigo 16, que também recomendam a redução da pena do agente. Não nas proporções da reparação do dano, que pode gerar uma extinção da punibilidade, ou seja, a pessoa não será punida, né? No caso do peculato culposo, não vai ter uma redução da metade da pena, ainda esse benefício é próprio só do peculato culposo, mas ainda assim tem uma substantiva redução, conforme as disposições do artigo 16 do Código Penal. Ainda para falar um pouquinho do bem jurídico e do objeto jurídico do peculato, lógico que eu vou fazer referência à administração pública, afinal de contas, o crime de peculato, ele vem catalogado, etiquetado, topograficamente posicionado nos crimes contra a administração pública. Ora, se o Código Penal é um mapa e se o crime de peculato está topograficamente posicionado dentre os crimes contra a administração pública, é lógico que o sujeito passivo principal, é lógico que o objeto principal da proteção do crime não poderia ser outra figura que não a administração pública, mas também a probidade administrativa. E o que vem a ser a probidade, pessoal? A probidade é o dever de lealdade, é o dever de boa-fé, é o dever de honestidade que todo agente público deve ter no trato da coisa pública, no cuidado com a coisa pública. É o dever de probidade. A inobservância, a desobediência ao dever de probidade, a depender da conduta do agente, pode configurar um ilícito administrativo, pode configurar um crime, como é o caso do peculato, e também pode figurar um ato de improbidade administrativa, como tal previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, em seus artigos 9º, 10 e 11, ela elenca, ela enuncia quais são os ilícitos de improbidade administrativa. Se, porventura, o agente público cometer um daquelas condutas, vai responder por improbidade. E eu lembro que não é só o agente público. Nós temos enfatizado aqui a figura do agente público, mas talvez valha a pena avançar um pouquinho para entrar no tema dos sujeitos do crime, né? Então, pessoal, referindo-se ao peculato, nós temos essa informação fundamental. O objeto material, o que significa isso mesmo, professor? Objeto material? Objeto material são as coisas, são as pessoas sobre as quais recaem a conduta delituosa.
Então, dinheiro, valores, outros bens móveis, públicos ou particulares, estando eles sob a guarda, sob a responsabilidade, sob a custódia do Estado, é, de fato, o objeto material. Vamos lembrar, né, pessoal, que o peculato requer a posse do bem, e estamos nos referindo ao caput praticamente, peculato apropriação, peculato desvio, exige a posse do bem. E a posse do bem tem que ter se dado em razão do cargo, ou seja, é a posse ratione offici. Caso o agente não tenha posse do bem, mas se aproveite das facilidades trazidas pela função para se apoderar da res, da coisa, comete peculato furto, como já conhecemos, como já sabemos. Avançando um pouquinho mais, é importante falar de uma figura, pessoal, a figura do peculato de uso. E eu já adianto a vocês, tomem cuidado, porque o peculato de uso não é crime. Repito, peculato de uso não é crime. Eu tenho peculato apropriação, é crime. Peculato desvio, é crime. Peculato furto, é crime. Peculato culposo, é crime. 4 tipos de peculato. Mas o peculato de uso não é crime. O que é isso, professor? Peculato de uso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Vamos ver a anotação e eu já faço os comentários. Vamos lá. Olha a anotação que eu fiz, pessoal. O funcionário que recebe a posse de um bem. Então, o funcionário recebeu a posse de um bem. Em razão do cargo, ratione offici, dele se utiliza sem autorização, mas o restitui. Olha, ele devolve. Peculato de uso. Não incorre no delito em estudo, ausente o animus rem sibi habendi. Nossa, professor, agora complicou. Me ajuda aí. Vamos lá, pessoal. Peculato de uso. O peculato de uso não é crime. Por que não, professor? Porque o crime, para que ele se configure, o crime, para que ele se materialize, ele precisa de 2 elementos. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é a conduta descrita na norma. É a descrição do comportamento que não se quer que se verifique. Então, a norma penal fala matar alguém. Ela não quer que ninguém mate outra pessoa, então ela penaliza aquele que mata alguém. Apropriar-se em razão do cargo, indevidamente, é o peculato. Espera-se que não ocorra. Então, vejam, vamos imaginar que um funcionário público pega o veículo que não lhe pertence, e ele pega esse veículo e vai até uma farmácia comprar um remédio para a sua própria família. Pergunta, ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Mas ele praticou o crime de peculato? Não. Ele agiu com peculato de uso. Ele não tinha o dolo específico, o animus rem sibi habendi. O que significa isso, professor? Animus rem sibi habendi. A vontade de ter a coisa para si. A vontade de incorporar aquele bem ao seu patrimônio. Nesse caso, o funcionário não queria incorporar ao seu patrimônio. Ele apenas usou o veículo para ir até a farmácia comprar um produto e colocou o veículo no mesmo lugar. Mas cuidado, para que o peculato de uso se configure e não gere a configuração do crime de peculato, é necessário 3 requisitos. Número 1, que a restituição da coisa se dê em breve momento. A lei e a doutrina e a jurisprudência não vão falar qual é o tempo necessário, mas nós vamos aos casos concretos e vamos definir. Se o sujeito pegou um carro, foi até a farmácia, voltou em 1 hora, 2 horas, já devolveu o veículo, então houve pouco tempo, não houve apropriação e, portanto, não há o crime de peculato. Então, número 1, restituição por pouco tempo. Número 2, restituição íntegra. O carro tem que voltar inteirinho, de preferência até com a gasolina completada, porque senão seria um prejuízo aos cofres públicos. Então, o carro tem que ser devolvido inteiro, íntegro, restituição íntegra. Terceiro requisito do peculato de uso,
O bem tem que ser restituído no mesmo local de onde ele foi tirado. Então, se o agente público tirou da garagem da repartição pública, ele tem que devolver na garagem da repartição pública, por pouco tempo e inteirinho. E aí eu tenho o chamado peculato de uso, e isso não vai configurar crime. Tudo bem, pessoal? Prosseguiremos mais adiante, trazendo mais informações, muitas delas relevantes, sobre o crime de peculato, em outras faces, inclusive. Até lá!